bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Nós queremos te convidar hoje para participar do momento mais especial da nossa semana, que é quando nós nos sentamos e discutimos casos. Muito além disso, a gente fala sobre a pessoa e não só sobre a doença que acomete aquela pessoa. E meu nome é Julia Belks, eu sou nutricionista, também faço parte da equipe Alpha Doctors e sou especialista em comportamento alimentar, além de nutrição. Eu sou a doutora Luciana, sou cirurgiã digestiva e sou também especialista em doenças funcionais do aparelho digestivo. Hoje a gente quer te convidar a sentar à mesa conosco, participar da nossa rotina de discussão de caso, onde a gente aproveita, o momento da semana para alinhar os pacientes que estão em acompanhamento conjunto com as diversas especialidades da clínica e também para discutir os novos entrantes. Com certeza. Esse momento é o momento que a gente mais aprende, uns com os outros, e é o momento em que a gente tem a oportunidade de olhar a doença com mais profundidade e alinhar o tratamento mais a longo prazo. Eu queria entender, até para explicar para o pessoal, o papel da nutrição no tratamento das doenças, do aparelho digestivo principalmente, e até mesmo outras especialidades que a gente tem aqui na clínica, mas isso fica para os próximos vídeos também. Mas qual seria o papel da nutrição? Nós estávamos discutindo sobre educar o paciente do quanto a nutrição pode prevenir sintomas agudos, mas uma vez que aquilo está acontecendo, a gente não tem como... Na verdade, nós não podemos prometer cura, e sim um tratamento especializado e direcionado. Eu acho que é fundamental e às vezes é difícil porque o paciente ele vem com uma expectativa de tratamento que foi uma expectativa feita baseada no que ele conhece da doença e no que ele procurou por aí pela internet, Mas a internet hoje em dia não tem uma curadoria de informação, então você pode encontrar informação de muito boa qualidade, informação de péssima qualidade, e ele usa essas informações para fazer a expectativa dele do tratamento. Então, na verdade, eu acho que o principal trabalho, que é o que a gente faz aqui em conjunto, é a gente entender qual a parte de cada um no tratamento e o que a gente espera de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E aí depois, na devolutiva com o paciente durante o acompanhamento, a gente alinhar com o paciente essas expectativas de curto, médio e longo prazo. Porque eu acho que quando o paciente está doente, principalmente quando ele está muito sintomático, a ansiedade acaba jogando um papel fundamental, porque ele às vezes tem a impressão de que ele não melhora, de que ele está no caminho errado, ou de que ele precisa procurar segunda, terceira, quarta opinião. E eu acho que essa ansiedade, ela pode ser controlada quando a gente dá informação de qualidade para o paciente e a gente alinha pontos do tratamento em que a gente espera determinados avanços ou determinadas melhoras. E eu acho que esses pontos eles só podem ser alinhados quando a gente entende qual vai ser o papel da outra especialidade naquele tratamento. Então, a nutrição nas doenças do aparelho digestivo, fundamental. Normalmente, não para melhora a curto prazo, porque a melhora, quando o paciente está numa crise aguda, a gente, dependendo da causa dessa crise, a gente vai discutir várias doenças, a gente até consegue ter uma ajuda de adaptação de dieta, mas a crise aguda normalmente depende de remédio mesmo, depende de medicamento, Mas a nutrição ela é importante no médio e longo prazo para que a gente tenha um resultado sustentável e também para que a gente evite recidiva da doença, E aí a gente fala sobre manutenção de saúde, Exato, Luciana? Com com certeza a gente trabalhar o quanto a rotina, e aí no meu caso como profissional, eu gosto muito de enxergar o paciente, a rotina dele, não trazer a alimentação como mais um problema a ser resolvido, mas que a gente consiga aderir a algo que sustente essa rotina e sustente menor risco de recidiva, menor risco de outros sintomas agudos. Então, eu acho que faz total sentido a gente esclarecer isso, porque às vezes a expectativa do paciente, às vezes até do profissional, para ser bem honesta, é trazer essa resposta rápida, mas como você mesma, a Luciana, gosta de falar, e eu aprendi com ela, que é o paciente ser paciente, ter paciência, por mais chato que isso pareça, Eu acho que às vezes a gente entender isso, mas o quanto a nutrição ela pode agir muito nessa questão, no papel do tratamento, sim, diminuindo sintomas durante o tratamento. Não é uma garantia, mas a gente consegue
trabalhar e principalmente manutenção de saúde. É porque cada doença, na verdade, tem seu curso, né? E esse curso das doenças, normalmente ele é conhecido. A gente sabe, na maior parte das vezes, quais são os possíveis gatilhos e quais são as possíveis evoluções. E é lógico que cada paciente tem a sua intensidade e a sua resposta aos vários tratamentos que a gente possa propor. E o nosso trabalho é a gente ir analisando a cada etapa essa intensidade, a manifestação da doença de forma individual em cada paciente, entendendo o que de forma individual ele pode fazer de tratamento, tanto medicamentoso quanto com mudança de hábito de vida, e calibrando isso pouco a pouco para que a gente tenha a melhor resposta com menor esforço de tratamento. E é isso que a gente faz quando a gente se reúne, né? Então, eu converso com você para ver o que a nutrição pode ajudar, eu te falo o que os medicamentos podem ajudar, e a gente coloca na balança, às vezes, tentando calibrar e acomodando ao perfil do paciente e da família o que a gente deve pesar mais à mão, e tudo é teste, né? Então a gente vai fazendo testes, calibrando e tudo mais, né? Com certeza. E uma coisa que eu acho interessante nós falarmos é o quanto tem essa visão hoje que eu sou super fã da nutrição, né? Obviamente, trabalho com isso, mas o quanto a gente precisa, às vezes, aceitar o recurso que é um medicamento. Então, o paciente entender que é necessário e não invalida o quanto você precisa fazer mudanças na parte de rotina, nutricional, sono, né? A gente sabe que tem um impacto gigantesco, inclusive na saúde digestiva. E aí, até mesmo, gente, uma dica prática para você que tem algum sintoma ali, não de doença já caracterizada, mas de má digestão. Se você parar e fizer a refeição com mais calma, você já melhora a liberação de enzimas, e isso melhora a tua digestão. Então, beleza, a gente tá falando agora de questões comportamentais, de rotina, mas muitas vezes nós precisamos de uma medicação como recurso. E eu acho que a importância é essa, tanto no tratamento agudo quanto a longo prazo. Às vezes vai ser necessário, mas uma coisa não invalida a outra. Eu acho que a gente vê perfis de pacientes que se apegam muito à medicação como esperança daquela cura, e aí esquecem das outras tomadas de decisões, e outros que não querem recorrer à medicação e querem só mudar a rotina e tornam aquilo muito sofrido. Exato, né? Então, acho legal a gente trazer esse tema da medicação também para educar e depois falar do nosso caso que a gente preparou hoje para vocês. Eu acho que os hábitos de vida em geral, né, como você citou, sono, controle de estresse, nutrição, eu acho que eles formam uma grande base, um alicerce para a gente precisar menos de remédio a longo prazo. Mas, na verdade, a gente, em algumas doenças, vai precisar recorrer, de fato, aos remédios, principalmente para alívio mais imediato do sintoma, porque essas mudanças de hábito, a gente estava conversando agora há pouco tempo, que é tijolinho a tijolinho sendo construído devagar, e que não necessariamente o paciente vê o resultado disso de forma individual. Ele vê o resultado quando a gente entra com medicamento, porque o medicamento tem um resultado normalmente mais agudo, mas esses tijolinhos que ele vai construindo ao longo do tempo, ele pode não perceber. Depois de anos fazendo, ele pode não perceber que é isso que evita que a gente aumente a dose ou que a gente introduza algum novo medicamento, né? Então, ir conscientizando ele durante todo esse caminho dele do tratamento crônico, eu acho que é muito importante. Eu acho que eu não consigo fazer isso sozinha, sem ter outra pessoa que está repetindo, reverberando a mesma ideia, né? E assim a gente vai construindo o tratamento do paciente em conjunto, né? E vice-versa. É isso aí. E aí hoje, gente, vamos trazer um caso, claro que preservando, tá, a identidade do paciente. Temos um paciente em comum muito querido, foi uma situação complexa, né? E a gente vai trazer um pouquinho para vocês sobre esse caso, para vocês entenderem como funciona. E aí, muitas vezes nós atendemos em conjunto na consulta mesmo, quando é possível por conta do horário para o paciente. E aí isso também nos ajuda a ser mais assertivas, mas às vezes atendemos separadamente e depois nos unimos de qualquer forma para discutir. Então esse paciente, o paciente A, vamos falar assim, né, para não citar o nome, é um paciente jovem, né, e eu queria que você falasse sobre os diagnósticos, que essa parte do diagnóstico é médica. Então, vamos lá. Esse paciente, então, é um paciente bem interessante, porque ele tem múltiplos transtornos que envolvem toda a parte alimentar e digestiva, né? Então, é um paciente de 16 anos que chegou para mim para uma investigação de déficit de crescimento.
E durante essa investigação, tinham colhido exames de sangue, testando várias possibilidades dessa baixa estatura, né? E tinham visto anticorpos positivos para a doença celíaca. Então, um paciente que ele já chega com algumas lesões típicas da doença, ele chega sem a dieta já estabelecida, né? O que foi bom, porque me permitiu já ir direto para a endoscopia para tentar fechar o diagnóstico, né? E o que é muito, muito interessante sobre esse paciente é que ele é assintomático. O único sintoma, entre aspas, né, sinal dele é a baixa estatura. Então, como ele não tem sintoma digestivo, vocês vão ver mais pra frente na discussão de caso que é muito difícil fazer aderir ao tratamento, né? Então, ele chega sem sintomas, com a baixa estatura, eu peço uma endoscopia, a endoscopia confirma de fato a doença celíaca, num grau avançado de doença, mas a gente tem uma surpresa, durante a endoscopia, é verificada uma lesão no esôfago típica de esofagite eosinofílica, é biopsiado e confirma-se também uma esofagite eosinofílica com uma alta taxa de eosinófilos. Então, veja, esse paciente... O que isso significa? Eu vou até explicar para ver como fica complexo esse caso, né? Esse paciente, então, ele tem a doença celíaca, que é uma doença autoimune relacionada ao glúten. Depois, se quiser, você pode explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas ele tem essa doença celíaca, e a doença celíaca, o único tratamento é a retirada completa do glúten, porque apesar dele ser assintomático, o glúten é uma proteína que acaba provocando uma inflamação crônica da mucosa, e a nossa mucosa é como se fosse um tapete, sabe aquele tapete felpudo? E essas cerdas felpudo, né, essas cerdas, elas servem para absorver nutrientes que são muito importantes para a gente crescer, para a gente ter energia no dia a dia, para o nosso cabelo estar saudável, para a pele estar viçosa, para a gente poder ganhar massa muscular, né? É importante para tudo. Então, esse tapete, com essa inflamação crônica pelo contato frequente com glúten, vai ficando careca. É como se ele ficasse careca. Eu Exatamente. gosto de uma expressão que eu aprendi há alguns anos num curso que eu fiz, que a gente brinca, rala a tripa, né? Exato. Então, é como se a gente perdesse esse tapete felpudo que faz esse papel de filtro e absorção. Exato. Então, teoricamente, quando a gente come e ainda não passou pela absorção, ainda está fora do corpo, entre aspas aí. Dentro da luz digestiva. Dentro da luz digestiva, mas ainda não foi absorvido. Então, eu dependo de um intestino saudável para melhor digerir isso e acontecer esse filtro. E aí, quando a gente vê, é importante falar essa questão de inflamação, gente. Inflamação mais aguda, por exemplo, uma inflamação de garganta. Inflamou porque se machucou. É uma resposta do corpo e a gente precisa dessa inflamação muitas vezes. O problema é essa exposição contínua a algo que, nesse caso, vai inflamar esse paciente. Então, o glúten ele não é inflamatório para todo mundo, tá? O excesso de glúten, assim como o excesso de tudo, infelizmente, às vezes é um saco ouvir isso, né? Equilíbrio, né? Mas o excesso vai trazer malefícios, mas nesse caso, até o mínimo consumo vai trazer malefícios. Exato. Então, assim, eu gosto de falar até na consulta que não existe alimento que inflama ou desinflama. A não ser que você tenha uma intolerância ou uma reação àquilo, ou que ele esteja estragado, né? Mas existe uma alimentação que vai proporcionar um ambiente de reparo para esse tapete felpudo, e tem uma alimentação que vai proporcionar um ambiente que vai agredir mais ele. E aí, pensando nisso, ele não tem uma absorção adequada de nutrientes que vai gerar esse sinal. Então, por ele ser jovem, talvez ele ainda não tenha outros sinais digestivos. Né? E aí... Ele, de fato, não tinha sintoma digestivo nenhum. Que é o lado bom, né? Que bom que ele não sofre com Entre isso. aspas, né? Mas aí acaba que a emergência, a urgência de mudança de hábito acaba não tendo tão... não está tão à luz para aquele paciente. E aí a gente precisa buscar motivações. A gente está falando de pessoas, né? Falamos a doença aqui para vocês, mas nós tratamos pessoas. E aí, para qualquer mudança, não se engane, tá? Força de vontade tem limite. E eu preciso buscar motivações para que a pessoa haja
independente dessa força de vontade. Eu quero que você continue, que depois eu trago esse contexto no caso, né? E o agravante dele é que, então, o tratamento da doença celíaca é retirada completa do glúten, gluten free, porque um mínimo consumo pode perpetuar essa inflamação crônica do intestino e dificultar a absorção dos nutrientes, causando muitos problemas futuros, inclusive para eles, osteoporose e várias outras complicações. Mas, para além disso, ele também tem uma esofagite eosinofílica, que é uma doença muito relacionada à alergia alimentar, que em sua maior parte das vezes está relacionada às proteínas do leite, né? E às vezes até está relacionada com outros alimentos. A esofagite eosinofílica, o diagnóstico dela é endoscópico, é com biópsia, e aí os pacientes sempre perguntam, né? Normalmente são 6 principais alimentos que podem dar alergia na esofagite eosinofílica, mas a maior parte das vezes é o leite. Então, se a gente tiver que escolher antigamente a gente tirava os 6 alimentos e depois a gente ia colocando um a um para tentar a provocação, para entender qual é o alimento que está dando. Que gera essa reação. E a gente ia repetindo endoscopia com biópsia para tentar entender anatomopatologicamente qual alimento que gerava essa reação. Hoje em dia, a gente é muito mais contra a restrição alimentar quando ela não é necessária, porque a gente sabe que a restrição alimentar traz muito problema também. Hoje em dia, a gente tem uma tendência de começar do alimento mais possível e seguir, depois e só ir tirando os outros se eles realmente forem necessários, né? E esse paciente especificamente, eu até dosei IgE, que é um anticorpo que a gente dosa contra alimentos, que na esofagite eosinofílica, vou ser sincera, não tem valor nenhum, porque o paciente ele pode ser IgE negativo e mesmo assim fazer uma reação local no esôfago com os eosinófilos, que ainda continua sendo alérgica, mas não é uma reação que provocou a formação desses anticorpos. Exato. É como se o corpo entendesse que aquilo é estranho e fosse se defender disso. Essa é a reação dos eosinófilos. E ele pode se defender de 2 formas. Ele pode se defender fazendo IgE, que é um anticorpo que circula no sangue, ou ele pode se defender levando células especializadas para aquele local, que são os eosinófilos. Então, na esofagite eosinofílica, ele normalmente usa a segunda alternativa, e às vezes o paciente tem IgE positivo também. Mas o fato do paciente ter IgE positivo, isso não afasta a alergia alimentar nesses pacientes. Mas para ter um norte, para tentar entender, porque veja, a gente já ia ter que tirar o glúten, eu já ia ter que mandar para você para conversar sobre a retirada do glúten e a importância disso. Aí leite, e assim, o leite que ele tinha que tirar, né, se a gente pensar no alimento mais frequente, não é só a lactose. Proteína do leite de vaca, eu acho importante, muito alimento. Eu vou fazer um recorte de que vocês precisam entender. A gente falou glúten. Glúten é uma proteína, tá? E aí, quando a gente fala da esofagite eosinofílica, a gente tá falando da proteína do leite também. A lactose é um açúcar. Então, vamos entender. A lactose, quando a gente fala que alguém tem intolerância à lactose, é que aquela pessoa, ela não tem a produção ou tem uma baixa produção de lactase que quebra esse açúcar para ele ser digerido. Já a proteína do leite é outra condição. Então, no caso dele, seria que retirar mesmo os lácteos e o leite, não só pela questão da lactose, que aí as pessoas até pensam, então eu posso inserir o leite sem lactose só se for a bebida vegetal, né? Que aí não é lácteo. E aí a gente não pode ser a proteína do leite de vaca, de momento algum. Então eu queria que vocês entendessem isso, porque às vezes o pessoal confunde, então é intolerância à lactose. Não necessariamente, né? Júlia, você sabe que meu filho é esofagite eosinofílica também, né? E a primeira consulta que eu fiz com ele numa nutricionista, eu fui para conversar sobre o APLV, na verdade, que era alergia à proteína de leite de vaca, e ela me sugeriu usar leite sem lactose. E olha que coisa, como, assim, às vezes os conceitos estão misturados, até mesmo em certos profissionais que não estão habituados a trabalhar com aquele tipo de doença, né? Porque Exato. Hoje em dia a gente tem certos braços, né? Então tem gente que trabalha só com emagrecimento, ou trabalha só com nutrição esportiva, e às vezes acaba perdendo esse fio clínico, né, da doença. Sim. Mas isso que você e que não é por mal, né? Eu acho que é uma coisa que a gente... Mas é importante trazer isso, porque às vezes a gente esquece
né? Essa semana eu atendi uma paciente com intolerância à histamina, que também tem uma correlação com essa questão alérgica, digamos assim, de maneira mais simples. A gente pode trazer esse caso para vocês depois. E aí eu até, por conta de uma constipação, eu dei uma dica para ela, ao invés do mamão, consumir kiwi, porque o kiwi é bom também. Só que o kiwi é rico em histamina. E aí eu falei para ela e depois eu logo falei... Desculpa, não tinha me atentado a isso. Então, assim, a gente prestar atenção e trazer esses conceitos para vocês também não discutirem com os profissionais, mas trazer a informação de maneira que você construa esse tratamento junto com o profissional. Isso é muito importante. Então, só trazendo para vocês, então, quando a gente fala de APLV, a gente está falando alergia à proteína do leite de vaca. Então, pode ser... a mais comum a gente falar a caseína, né? Mas a gente não está falando da lactose, que é o açúcar, tá? Então, assim, o glúten é uma proteína, a gente tem a caseína e tem as outras... Beta-lactoglobulina, então tem várias proteínas do leite. As proteínas, normalmente, elas causam um processo alérgico. Exato. E os açúcares, os carboidratos, como a lactose, eles causam a intolerância. Então não significa que a lactose entra no corpo e ela desenvolve um processo de reação contra a presença dela. É a falta da enzima que faz com que a gente não consiga absorvê-la. Mas a gente não faz nenhuma reação contra a lactose. Exato. Agora a proteína, ela de fato entra como se fosse um antígeno, um corpo estranho, e o corpo ele faz a reação contra aquela proteína, né? Então, ele está tentando se defender, na verdade. Normalmente é mais exuberante, é mais inflamatório. Enquanto que a intolerância é um processo mais de produção de gás, de não absorção, de sintomas relacionados à não absorção. Que gera um desconforto muito grande. Também. Mas não é esse processo inflamatório crônico, clássico, né? Crônico. Destrutivo de mucosa, né? Exato. Então, esse menino, ele precisa, então, de uma dieta gluten-free completa, porque se ele tiver o mínimo contato com a proteína, ele vai ter uma reação alérgica crônica durante todo o contato, e esse tapete felpudo dele vai ficando careca até um nível em que não absorve mais nada, né, ou absorve muito pouco, e aí ele vai começar a ter anemia, osteoporose, dificuldade, assim, fraqueza, né? E até questões emocionais, né, porque a gente sabe que a absorção de nutrientes para a produção de neurotransmissores, para a sinapse, então quando a gente vê, isso vai acarretando até mesmo daqui a pouco uma questão cognitiva. E aí a gente tá falando lá na frente. Tá falando, tipo... Mas a gente tem que olhar lá na frente. A gente tem que olhar lá na frente. É só para não assustar tanto as pessoas, mas entender, ok, vamos pegar essa informação que assusta, né? Precisamos dar ela. Mas como que a gente trabalha com... Eu, com 16 anos, eu não tinha essa preocupação, né? Com a minha saúde lá na frente. Eu tinha minha preocupação de... tá bonita ali, né? Participar das questões sociais da escola, né? Ir bem na escola, arrumar o cabelo. E tipo, começar. Eu lembro que eu comecei a academia naquela época. E hoje em dia, com a internet, ainda mais esse público busca essa questão da academia, do fortalecimento, do crescimento, performance. E aí, qual foi a minha conversa com esse paciente? Apesar de precisar trazer o alerta para a saúde, não adianta eu motivar essa pessoa pela dor, né? Eu preciso motivar ele, que ele veja, tá, mas o que vai mudar na minha vida, né? E aí eu trouxe para ele o quanto, se ele se esforçar e fazer as alterações que nós precisamos, olhando para o viés positivo, não romantizando a doença, mas olhando para o viés, tá, se eu me cuidar, eu absorvo melhor esses nutrientes, eu vou conseguir ter um crescimento melhor e vou conseguir ter mais força para praticar esporte, vou ter mais força para verificar lá o ganho de massa, esteticamente. Né? Nossa, Júlia, você está reforçando a parte estética. Existe uma linha muito tênue, sim, de a gente tomar uma preocupação em que o foco na estética pode se tornar um problema, mas não adianta, eu preciso motivar esse paciente a começar. Ele precisa começar. Ele precisa começar de algum lugar. E aí, se eu vier somente com o viés de saúde, de malefícios e coisas, isso é cansativo. Isso tá. E aí a gente não adere. Nem a gente, nem nós que somos adultos, tá? E aí a gente precisa entender adulto
tem que fazer, né? Mas eu digo assim, nem nós que somos adultos muitas vezes aderimos a essas mudanças se nós não tivermos a motivação adequada. Ju, eu achei muito legal da sua conduta nesse caso. Eu acho que é isso que é enriquecedor quando a gente conduz um caso junto, é que aqui, se a gente separar direitinho, a gente tem as expectativas e as necessidades da família, né, da mãe, que está ali preocupada com esse futuro desse menino, com a saúde do menino, porque quando a gente é adulto, a gente consegue quantificar melhor o que vai acontecer no futuro e tentar ajustar as rotas para evitar certas coisas no futuro. Mas o adolescente, a criança, ele não vê o futuro, nunca vai acontecer com ele. Ele está muito sempre no momento presente. Então a família está no momento futuro com essa preocupação, mas o adolescente, ele está no momento presente que ele não sente nada. E ele não sentindo nada, por que a gente vai tirar glúten e leite? Glúten e leite está em tudo, né? O leite, por exemplo, e não é só o leite, né? A proteína do leite de vaca. Então, vou dar um exemplo. A proteína do leite de vaca tem uma marca de condimento, desses condimentos prontos, né? Prontos, não vou falar o nome, mas tem uma única marca que não tem a proteína do leite de vaca. Todas as outras têm. Então, se você comer um feijão que foi feito com um cubinho de qualquer uma das outras marcas, esse feijão vai ter a proteína do leite de vaca. E vai ter uma reação. E vai ter uma reação no esôfago. Então, é um tipo de paciente que o controle alimentar é muito difícil, porque não só ele tem que ter o controle alimentar da proteína do leite de vaca, que já restringe muito, mas também do glúten, que restringe também mais, né? A gente já está num momento melhor hoje em dia, porque a gente tem muitos produtos gluten-free, mas da parte alérgica, isso ainda está acontecendo, né? Então, e essa parte da proteína, a gente vê cada vez mais o surgimento de alimentos com inserção de proteína. Que por conta dessa demanda que todo mundo olha. E aí uma pergunta que fica será que eu digiro bem essas proteínas em excesso que eu estou consumindo? Então, no caso, vamos voltar para o caso dele, depois a gente traz um pouquinho esse tema da proteína em excesso, mas é isso. Só que o que acontece? O que vai fazer diferença de fato para nós? A aderência do paciente. Então, é olhar para a pessoa, suas motivações e buscar formas de aderir. E não só para a pessoa, mas para a família. Mas para a família também. Né? Então, para a mãe, a gente tem que ter um plano para evitar os problemas futuros. Para ele, a gente tem que motivá-lo de outra forma, né? Com certeza. Não adianta a gente falar para ele não coma glúten, porque mais para frente você vai ser saudável, né? Ele não vê esse mais para frente, ele está no momento presente. Então, pra gente conseguir, pelo menos que ele comece, porque depois que ele começou as coisas podem ficar um pouquinho mais fáceis, mas pelo menos para ele começar, a gente tem que dar valor para ele, para alguma coisa que ele veja valor no presente. Que ele busque, né? Porque a gente não vai melhorar sintoma no presente. Então, o que a gente melhora para ele no presente para fazer ele aderir à dieta? Então, eu achei que a tua condução foi excelente em maquiar, entre aspas, né, essa dieta da exclusão do glúten e do leite, principalmente, né? Porque os outros alérgenos a gente nem falou ainda, mas ele era IgE positivo para algumas outras coisas. Mas tá mirando no que é mais necessário agora, né? Alimentos aí, então a gente vai com calma, vai do fácil pro difícil, que o difícil fica fácil, né? Mas a gente decidiu mirar inicialmente, principalmente no glúten e na proteína do leite, né? E aí eu achei, assim, genial que você conseguiu maquiar essa dieta, levando para ele um engajamento de melhora de performance, de melhora da academia, né? Que é o que o adolescente está querendo hoje em dia. Ele compara o MOOC dele com o MOOC do amigo, a altura do amigo. Então a gente falou, vamos buscar isso? Vamos tentar... E não só o adolescente, a gente também busca, né? Mas ele ainda mais, mas só pra gente... essencialmente isso, né? Porque a gente busca isso, mas busca também talvez alguma outra coisa. Com certeza, a gente tem outra consciência, mas né? ele é essencialmente isso, ele não quer saúde, né? Um menino de 16 anos não quer saúde porque nada pode acontecer com ele. Exato. Ele quer ter mais músculo que o amigo e ele quer ser mais alto que o amigo. Então eu achei genial você maquiar essa dieta, não enganando ele, a gente fala pra ele porque ele tem que ser educado ao longo do tempo, mas a gente fala que com isso a gente também vai, e aí você introduzir um suplemento que lógico que vai ajudar também, mas também vai ter o seu efeito placebo em dizer eu tô acompanhando com a Nutri porque eu vou ter mais performance, eu vou então e eu falo, às vezes é aquele gatilho comportamental, né? É aquele gatilho do tipo, eu tô tomando um shake de proteína, que todo mundo toma. Que vai me ajudar a ter a que vai me ajudar. E aí eu busquei uma opção, né, que pudesse ser inserida aí na dieta dele.
Daí a gente estava falando sobre a palatabilidade desses suplementos, quando é de origem vegetal, não é tão boa. Mas eu trazendo para ele que isso vai trazer um benefício e que vai ajudar na performance, talvez ele até tolere essa questão da palatabilidade não ser tão boa. Agora, se eu falar só do ponto de vista nutricional, esse negócio é ruim, para que eu vou tomar? Exato. Então, é isso. A gente também tem as nossas... Eu falo a gente porque estamos aqui falando também com adultos, né? E para você entender que às vezes você precisa só da motivação mais adequada para aderir àquilo, né? De um caminho que te traga para essa motivação. Porque por mais seriedade que tenha no caso, se não houver aderência, vai ser mais do mesmo e não tem como a gente acessar esse paciente. E eu vou fazer um parênteses, se a gente não alinha bem com a mãe também, ela pode achar que a gente está tratando o caso de forma superficial, exato, recebendo ele por um processo muito mais grave, mas dando como tratamento para ele um suplemento e malhar na academia. Mas, na verdade, esse foi o gancho que a gente utilizou para trazer ele para o nosso time, para, num segundo momento, conseguir que ele tenha aderência para o que a gente quer. Então, é a gente sendo o pescoço, virando a cabeça para onde a gente quer que ele olhe. Exato. E o primeiro passo, muitas vezes, não é só bater na dieta, mas é puxar com gancho uma aderência de tratamento para depois conseguir ter um resultado de dieta, né? Com certeza, porque o paciente com problemas digestivos, ele já se sente isolado muitas vezes da sociedade, de algumas coisas que precisa cortar. Ainda bem que hoje a gente vê muitos recursos, muitos alimentos à disposição e essas possibilidades, então isso é muito bom. E eu vejo até algumas pacientes que são celíacas de fato sentirem até um pouco de uma frustração quando alguém corta glúten só por cortar, porque viu na internet que é inflamatório, mas aquela pessoa não é celíaca. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa está retirando porque de fato não pode consumir. Exato. Entende? Então inserir e deixar o potencial de escolha. Tem uma dificuldade muito grande às vezes de aceitar um não, que alguém fala, não quero, não posso, algum alimento. Não insista, isso eu tô falando para quem faz parte do contexto familiar ou social de alguém que tem alguma restrição alimentar. É respeitar isso, porque é muito chato, já é chato para a pessoa negar, e aí você tem que explicar toda essa condição. E nesse caso, ele já está se sentindo fora, né, por não poder consumir várias coisas ali na escola, né, ter que fazer escolhas diferentes do automático ali dos outros colegas. Então, como entregar isso de uma maneira que ele consiga levar, tipo, não, vai fazer com que eu tenha um benefício ali na academia, então eu vou fazer, né? Eu acho que no começo dessa adaptação alimentar, e aí falando como uma mãe de alérgico, né, eu acho que a família toda tem que pagar o pedágio, sabe? Assim, então, quando a aderência ainda não está bem estabelecida, ela ainda não está muito sólida, a família toda tem que fazer o sacrifício. Então, não pode entrar alimentos diferentes na casa, eu acho, sabe? Todo mundo tem que fazer um certo sacrifício no começo. Eu diria que não é sacrifício, é esforço. É um esforço, exatamente. Porque sacrifício você não vê a hora de terminar. Esforço é isso que você faz. E aí... Fora de casa, beleza, a gente tem um pouco mais de liberdade, mas fazer esse esforço para que a pessoa também não se sinta... O ambiente, ele vai nos ajudar, eu acho que ou nos atrapalhar. Exato, exatamente. Eu acho que ainda que seja só no começo, até que a pessoa esteja bem engajada e bem sólida, o ambiente influencia muito nas nossas decisões, né? Se a gente tá andando, nossos pais já diziam, né? Me diga com quem andas, que eu te direi quem és, né? E isso é fato, né? Então, se a gente tá num ambiente que fomenta saúde, fomenta exercícios e tudo mais, o ser humano, ele é sempre tem a situação da manada, então ele quer sempre estar na média ou acima da média, ele vai sempre repetir os comportamentos. Então, se o ambiente ajuda, eu acho que já é um passo a mais. Então, envolver a família
pelo menos no início, para esse engajamento, criar valor para ele, um valor que seja pautável e imediato, para que ele possa sentir essa melhora, e ele é assintomático, a melhora não vai ser clínica, mas talvez a melhora seja de começar a ver o músculo e trazer ele pra gente. Esse é um segundo passo, né? E o terceiro passo o glúten, a retirada é completa, né? Em relação à esofagite eosinofílica, a gente pode, é uma balança, né? Então, quando a gente ajusta mais a dieta, a gente precisa menos de remédio. Quando a gente ajusta menos a dieta, a gente precisa de doses maiores de remédio. Então, vai ter épocas da vida em que ele vai conseguir estar mais correto com a dieta e vai precisar menos de remédio, vai ter épocas da vida que vai ser o contrário. Então, em relação à esofagite eosinofílica, a gente consegue ser um pouquinho mais maleável, principalmente no adulto, na criança não, mas no adulto, que ele já está à beira, né, a gente consegue ajudá-lo um pouquinho para que isso não seja tão restrito, né, e avaliando períodos por períodos, assim. Então, acho que esse paciente, ele ilustra exatamente a forma que a gente trabalha e a profundidade que a gente mergulha em tentar resolver, nós somos resolvedores de problema, né? Exato. Em tentar ajudar a família a resolver aquele problema, criar soluções um pouco fora da caixa, né? Pra gente conseguir ter melhores resultados, né? Com certeza. Eu acho que o que fica para vocês é buscar essas informações de qualidade, ter paciência, ser paciente, mas eu sempre gosto de trazer, vamos focar sem romantizar, porque não é para romantizar a doença ou qualquer outra coisa, mas vamos tentar no viés da motivação para que aquilo tenha uma aderência e um melhor resultado. Então, para você também que está buscando esse tratamento, tente buscar alguém que tenha equipe de multiprofissionais, porque aí a gente traz essas visões diferentes e principalmente pautadas na sua saúde e o foco no paciente, não só no diagnóstico. Então, uma última coisa rapidinho, porque acho que quem ficou até aqui no nosso vídeo possivelmente tem algum interesse em doença celíaca e esofagite eosinofílica, de uma forma bem breve. A doença celíaca a gente já falou que é uma doença autoimune, em que existe um processo inflamatório na mucosa que vai deixando a mucosa careca e os sintomas podem ser sintomas digestivos, né? Então, dor abdominal crônica, diarreia e a falha da absorção de vários nutrientes que acabam causando sintomas secundários à presença da doença celíaca, né? Uhum. O tratamento é a retirada do glúten, né? Então, a dieta gluten-free. E os diagnósticos diferenciais são todas as doenças digestivas que podem cursar com dor abdominal crônica, distensão. Então, o diagnóstico da doença celíaca, ele normalmente começa com a coleta de exames de sangue, que vão nos alertar se pode ter alguma coisa errada ou não, que são os anticorpos, né? Uhum. E, independência do resultado, a gente parte para a endoscopia, que é uma endoscopia com protocolo específico de biópsia do duodeno, e a endoscopia vai fazer o diagnóstico e vai graduar o nível de acometimento dessa mucosa para que a gente entenda que apresentação que a doença está, né? Se ela está leve, moderada ou grave em relação a essa mucosa mais careca. O tratamento, a gente falou que é um tratamento gluten-free, e um dos diagnósticos diferenciais dentre essas várias doenças digestivas, né, que podem fazer diagnóstico diferencial, doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite, a própria SIBO, o supercrescimento metanogênico, doença do intestino irritável. Então, a gente tem várias doenças que entram nesse leque para diagnóstico diferencial, mas uma delas que acho que caminha ali lado a lado é a sensibilidade ao glúten não celíaca, que é aquele paciente que tem sintoma claro com gatilho de glúten, mas que tem todos os testes sanguíneos e a endoscopia negativa para doença celíaca. Então, é um paciente que ele não faz a inflamação crônica da mucosa, mas ele tem sintomas quando ele ingere o glúten. Esses pacientes especificamente, o tratamento também é a retirada do glúten, mas é uma retirada mais permissiva, né? E aí a gente... inflamação crônica. Exato. Né? Então a gente também consegue manejar um pouquinho melhor a dieta e ser um pouquinho mais livre com a dieta, independência do sintoma deles. Né? Exato. E aí a gente vai trabalhar mais com a sintomatologia, porque de fato o mais importante é entender como o paciente se sente, né? Então, assim, às vezes não tem esse diagnóstico fechado, essa inflamação toda, mas eu falo, a clínica é soberana. Então, se a sintomatologia diminui, a gente pode, sim, estimular essa redução ou até mesmo praticamente exclusão, mas se não tem um diagnóstico, a gente não precisa ser tão
restritivo assim. E na porque dúvida, a gente tem protocolos em que a gente provoca, né, com o glúten. Não tô falando doença celíaca, tá, gente? Tô falando de sensibilidade ao glúten não celíaco. Porque se tá diagnosticado como celíaco, não vai provocar, não vai... É gluten free, É porque gluten senão tem free. inflamação, né? Exato. Mas se não tem na endoscopia negativa e os anticorpos são negativos e a gente consegue excluir a doença celíaca, mas tem gatilho de sintoma com glúten, então o tratamento é a retirada conforme os sintomas, né? Mas e na dúvida a gente pode fazer os testes provocativos, em que a gente dá uma quantidade de glúten específica. Nos Estados Unidos tem até o comprimido com aquela dosagem de glúten que a gente provoca. No Brasil não tem, mas a gente costuma provocar com uma fatia de pão de uma marca específica, né, Ju? Com uma geleia diária por um determinado tempo, e a gente, com resposta de questionários, a gente entende se houve ou não o gatilho dos sintomas e a gente acaba fechando o diagnóstico de sensibilidade ao glúten não celíaca. Mas isso, na verdade, é até um protocolo mais de precisão, né, diagnóstica, mais assim, de um certo rigor diagnóstico, mas na prática, se o paciente come glúten e passa mal, tira o glúten, né? Exato. Ou diminui agora, se o paciente, isso se ele já foi, né, devidamente investigado com e certeza. se já foi descartado doença celíaca, porque se passa glúten, come glúten, passa mal e não foi investigado ainda, precisa investigar. É a investigação, né? E aí a gente pode estar tendo uma informação assintomática, né? E que está causando problemas futuros, né? Inclusive. Com certeza. Acho que é isso. E aí, para concluir da minha parte também, gostaria de trazer para vocês o seguinte. A gente falou muito de exclusão, retirada. Saibam que a gente faz trocas, tá? Na alimentação, eu vou introduzir outras opções. Não é um martírio, tá? A gente não precisa fazer disso um martírio. Eu acho que a gente precisa entender que você se sentindo melhor, você vai agradecer até por aquilo, né? Eu tenho uma paciente que estava com SIBO, IMO e doença celíaca, que outra hora a gente fala sobre essas condições. E ela ficou tão feliz de não ter sintomas com a retirada que ela lidou com a dieta de uma maneira mais leve. Só que, claro, trazer opções. E aí, a nutricionista não é o profissional que tira coisas. Não, a gente quer, na verdade, ampliar as opções sempre que possível, tá? Eu não tô aqui para retirar. Precisa haver a retirada, muitas vezes, diante do diagnóstico, mas é entender, trazer soluções, recurso, para que a pessoa tenha mais qualidade de vida. Então, tirem essa ideia de que vocês vão passar com o nutricionista, ele vai tirar tudo. Não necessariamente. E aí, é buscar soluções e olhar por esse viés, tá? Opções, ampliar e principalmente proporcionar o bem-estar nessa rotina. Joia. Sobre esofagite eosinofílica, acho que a gente pode falar num outro episódio. Exato. Ela para dar uma pincelada na complexidade desse Com certeza. caso, né? Mas no próximo episódio talvez a gente aborda um pouquinho mais sobre isso. E vocês podem comentar temas que vocês queiram que a gente fale, tanto da parte gastro, nutricional, nutrologia, ginecologia, porque nós temos toda uma equipe aqui na Alpha Doctor especializada e também unida para fazer com que você se sinta melhor. E aí, queria deixar o recado para você lembrar de seguir o nosso canal, curtir esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que fala muito de dieta, que busca informação na internet e até mesmo alguém que você tenha lembrado. Salva para assistir depois também, se você não conseguiu ver até o final ou quer relembrar algumas coisas, mas lembra de nos seguir, compartilhar e ativa o sininho que nós vamos ter mais episódios para vocês. Muito obrigada por terem participado dos nossos bastidores aqui na clínica. Sejam sempre bem-vindos.